Olá pessoal, agora vamos fazer o próximo exercício, né, que depende de cálculo aqui. Seria o exercício número, aqui a questão número 9 aqui, tá? A questão número 9 diz o seguinte, olha, é um exercício de dilatação, só que agora aqui é dilatação superficial, tá? Então, diz o seguinte, olha, uma chapa de aço tem uma área de 70 metros quadrados. Então, eu vou chamar isso aqui de área inicial, 70 metros quadrados. Então, notem que agora a dilatação ela é superficial, tá? A uma temperatura de 50. Então, eu vou chamar aqui temperatura inicial de 50 graus Celsius, tá bom? Aí ele fala, né? Calcule a sua área quando a temperatura atingir 80. Então aqui vai ter 80 graus Celsius aqui, tá bom? Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do aço, então é uma chapa de aço, que tem aquele valor ali. Então ele está dando para vocês aqui o beta, né? Então o beta vale 2,2 vezes 10 a menos 5, né, graus Celsius a menos 1, tá bom? Então é um exercício aqui clássico, né, de dilatação superficial, tá? Então ele quer saber qual que vai ser a área final. Bom pessoal, então a gente viu, né, em sala de aula, né, que a área final, que eu vou representar aqui pela letra A, vai ser simplesmente a área inicial, tá? Que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação lá de temperatura. Perfeito? Então é só fazer a substituição. Então a área final vai ser igual à área inicial, 70 metros, tá? 1 mais o beta aqui agora, 2,2 vezes 10 a menos 5, tá? E está multiplicando ainda, pessoal, a variação de temperatura, né? Então a variação de temperatura, aqui ó, o ΔT aqui é a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Isso aqui dá 30, então por isso que eu estou colocando o número 30 aqui. Perfeito? Então essa é a variação, né, de temperatura aqui dada no problema. Bom, eu tenho simplesmente, pessoal, que fazer, né, essa continha, tá? Se vocês fizerem essa continha na calculadora, vocês vão chegar num valor aproximado, né, de, aqui, vou colocar aqui aproximado, de 70, tá, 0,462 metro quadrado. Bom, então essa seria o que? A área final após, né, essa chapa sofrer essa variação de temperatura. Perfeito, pessoal? As próximas questões aqui, gente, só vou deixar uma indicação para vocês, olha, são questões teóricas, então isso aqui acho que assim, vocês precisam fazer uma leitura, né? Façam uma leitura e tentem responder e entender isso, né? Então aqui o princípio de Arquimedes, né? A gente viu isso em sala de aula, o empuxo, né, pessoal? Entendam o que significa a equação de empuxo. Então lembre lá, pessoal, empuxo é uma força, né? A força lá de empuxo, tá? Era quem lá? Era a massa de fluido deslocado vezes a gravidade, tá? Mas, olha, nunca se esqueça, pessoal. Densidade é sempre massa por volume. Então, vocês podem escrever essa equação aqui de empuxo como sendo quem? Densidade, volume, vezes a gravidade. Pode escrever dessa forma também, tá? Então anotem aqui, gente, ó, o empuxo depende, além da densidade do fluido e do campo gravitacional, depende também de quem, pessoal? Do volume, né? Então lembre-se lá do exemplo da sala de aula, né? Você tem um tanque, se você quer colocar algo lá dentro, né? Um tanque cheio de água, né, pessoal? Dois corpos não ocupam o mesmo local no espaço. Então o que tem que acontecer?
parte desse fluido tem que extravasar, tá? Então cuidado que isso aqui, né, você tem uma dependência aqui de volume aqui, né? Tá bom? Então volume aqui, né, que extravado, e essa massa que entra aqui, pessoal, é a massa de fluido que foi deslocado, tá? Então toma cuidado com isso aqui, tá bom? Então o princípio de Arquimedes, tudo bem. O princípio de Pascal a gente vai acabar fazendo um exercício, né, lá no final. Então lembre-se, se você provocar uma diferença de pressão no fluido em regime estático, essa diferença de pressão ela vai se propagar. Então esse é o princípio, por exemplo, da prensa hidráulica, tá bom? Teorema de Stevens, pessoal, lembre-se que o teorema de Stevens ele é importante, né, para você calcular a diferença de pressão entre dois pontos. A equação da continuidade, extremamente importante, né? Cuidado na prova com isso. E a equação de Bernoulli, né? Que é uma equação que usa ali conservação de energia para fazer, né, cálculos com fluidos em regime não estático, tá bom? Aí depois o outro ali explique o que é refração. Então cuidado, tá, pessoal? Cuidado com refração. A gente fez o experimento no laboratório, né? Então, qual que é, né, a definição de refração? A definição de refração, gente, é a mudança da velocidade da luz quando ela passa de um meio para outro. Então, isso é refração. Tá joia? Então, logo eu volto no próximo vídeo para fazer as outras questões que exigem cálculos. Abraços, até mais.